Está começando a primeira temporada deste podcast feminino que promete, olha, muita coisa. Indúbio pro elas. Eu estou aqui com 3 advogadas, vou apresentá-las rapidamente, porque daqui a pouco elas mesmas vão se apresentar. Doutora Maísa Paulino, doutora Laura Stanchini, doutora Mariana de Oliveira Miele estão aqui e são as nossas anfitriãs deste podcast. Bom, antes de passar para a apresentação de vocês, eu já quero falar sobre o nome, né? Porque é um nome curioso, Indúbio pro elas. O que quer dizer? Pois é, Renata, Indúbio pro elas. O que quer dizer? Bom, o Indúbio pro elas, a gente procurou por um nome que tivesse a nossa identidade e, da mesma forma, apresentasse o propósito desse podcast e ainda tivesse aquela pitadinha jurídica. Esse nome, ele veio à tona por conta de um clássico, um princípio que existe do direito, que é o indúbio pro réu. O que significa esse indúbio pro réu, esse nome? Significa que, num julgamento, havendo falta de provas, na dúvida, julga-se pelo réu. Então, tem essa tradução. Na dúvida, a favor do réu. Então, a gente procurou por esse nome, se encontrou, né, nesse nome, na realidade, e com esse nome, a gente tem esse objetivo, na dúvida, a favor da mulher. Apenas mudamos mulher para ela, para que ficasse um nome harmônico. E por conta disso, o que queremos transmitir nesse podcast, o propósito dela é que, na dúvida, na certeza, estamos com as mulheres. Eu costumo dizer que as melhores conversas acontecem no bar, mas também acontecem num café. Doutora Maísa que vai nos explicar aqui que estavam as 3 em um café, já que são amigas, discutindo sobre algumas coisas, e daí surgiu a ideia do podcast. Como é que foi isso? É verdade, Renata. Na verdade, nós já estávamos pensando em fazer algum projeto desse podcast. E aí vem essa dificuldade de como alinhar, como seria esse direcionamento. E nós estávamos conversando sobre fazer algo voltado a mulheres, falando sobre as dificuldades delas no dia a dia. E aí foi muito engraçado porque uma funcionária estava presente na hora e até pediu licença para dar a opinião dela. Ela achou muito legal a ideia, falou que ela mesma ouviria o nosso podcast porque quase ninguém fala sobre o assunto, é algo mais complicado e seria uma forma da gente tentar descomplicar todo esse assunto do direito, mas algo voltado mesmo para as dificuldades das mulheres. E eu acho muito interessante mesmo a gente batendo um papo aqui nos bastidores, né, o quanto nós mulheres temos essa necessidade de adentrar a esse meio jurídico de uma forma descomplicada, né, Laura? Exatamente. Essa é a ideia do podcast. Tem, claro, as questões, o principal, né, que é falar sobre as desigualdades do gênero, violência contra a mulher, dificuldade no acesso à saúde, vulnerabilidades, todas as questões que envolvem o universo feminino. Mas eu acho que é muito poderoso informar mulheres, e empoderar mulheres, e proteger mulheres. Eu acho que a gente tem que ter essa função entre nós, sabe? Essa é a ideia. Ontem mesmo, poucas coisas na vida me deixam tão felizes quanto, igual ontem a Mariana falou pra mim. Eu tirei a minha OAB porque você falou, não, vai lá e tira, porque eu já tirei e agora você tira também. Então, assim, eu acho que esse empoderamento, a gente se encorajar e se informar e proteger uma outra, essa é a ideia, sabe? A gente tem essa necessidade. Porque eu falo assim, a gente no dia a dia, se a gente conseguir uma pensão num valor bom para uma cliente nossa, a gente fala, nossa, poxa, é mais uma que está dormindo tranquila, comprando o remédio para o filho, que está ali exausta, cuidando de toda a sobrecarga que tem e ainda conseguimos aquela pensãozinha. Ou é uma pensão por morte para aquela pessoa que ficou a vida inteira aquela mulher, né, que ficou a vida inteira dedicada ao lar, dedicada à família, e aí poderia ficar desprotegida, né? E aí vem a pensão por morte. Então, assim, é muito poderoso isso. Eu acho que falar sobre mulheres é revolucionário. Bom, e agora que a gente já falou um pouquinho do conceito do indúbio pro elas, eu quero que cada uma se apresente.
Posso começar? Vamos lá. Né? Eu sou a Laura, então, como a gente falou, sou advogada, eu sou especialista em direito de família e é sobre isso que eu vou representar aqui, porque a ideia é a gente conversar multidisciplinarmente, né? Então, a minha área do direito vai ser direito da família. E estou já na advocacia há 5 anos, a gente se formou juntas praticamente, né, no mesmo ano, e tenho um escritório, estou advogando, sou advogada, e é isso. Bom, eu sou a Mariana, eu sou especialista em direito para as mães, mas por outro lado, hoje eu vou estar aqui representando a parte do direito do trabalho. Então, é o que eu quero trazer para esse podcast, os direitos, a representatividade para a mulher dentro do ambiente de trabalho e também a proteção que ela tem. Maísa. E eu sou a Maísa, especialista no direito previdenciário, e o intuito aqui é abordar o tema previdenciário em vários aspectos, principalmente sendo voltado para mulheres, né? Então, não ficar só pensando na aposentadoria. A questão do previdenciário vai muito além. Então, até por isso a questão multidisciplinar, para que a gente possa abordar vários temas, cada uma com a sua especialidade. Já que vocês trouxeram esse tema, né, do multidisciplinar, eu gostaria que vocês abordassem mais sobre a importância disso para quem nos ouve, principalmente um foco nas mulheres e também jovens advogadas, né, que terão muito a aprender com a experiência de vocês. Sim, com certeza. Esse também é o objetivo do podcast. A nossa ideia é trazer os casos reais que a gente enfrenta na prática, ou que a gente, as dificuldades, né, que a gente vê, trazer para a mesa e falar sobre isso do ponto de vista do direito previdenciário, do direito trabalhista, do direito de família. De que forma, por exemplo? A gente vai ter aí na temporada um episódio que vai falar para as mamães dos autistas. Então, a gente quer falar sobre os direitos amplo dessas mulheres, dessas crianças, de forma que também os advogados que forem atender essas mães também saibam como procurar esses direitos. Certo. E aí vocês pretendem também juntar, né? Vocês trazem um caso onde cada uma dá a sua contribuição dentro da área de especialidade, certo? Exatamente, porque de fato é isso que acontece entre nós. Porque quando vamos, por exemplo, para um café ou nos encontramos de alguma outra forma, sempre conversamos a respeito de onde o direito pode ser aplicado ali, seja numa matéria trabalhista, seja numa matéria de família, numa previdenciária ou civil e assim por diante. Normalmente as pessoas, os clientes que chegam, né, para vocês, acho que a gente está falando de mulheres, vamos falar dessas mulheres, né, as clientes de vocês. Tem muitas dúvidas, que elas chegam com muitas dúvidas em relação aos diversos temas, né, que o direito pode abordar? Nossa, muito. Aliás, só delas procurarem um advogado para buscar alguma informação de direito delas já é algo muito significativo, porque a maioria delas, primeiro, que nem sabem que pode ter direito a alguma coisa. Depois que acham que advogados é inacessível, né? A gente tem até esse tabu de que é tudo muito difícil, de que é caro, de que não vai conseguir obter uma informação clara e objetiva. Então, quando elas chegam no escritório, já é um passo muito grande até poder conscientizá-las de que elas podem buscar o direito, é algo muito bom. Então, quando elas chegam com a demanda previdenciária, elas chegam com a questão trabalhista e a maioria com questão familiar. Isso. Agora, já que a gente está falando aqui de casos, me permitam trazer um caso aqui que eu acho muito interessante e curioso, porque eu, pelo menos, não tinha visto ainda sobre isso, mas nós temos um caso que é o fato de uma mulher ter sido indenizada por traição. Coisas que eu, pelo menos, não sabia que isso pudesse ser possível. Eu vou pedir até pro pessoal da nossa produção colocar aqui na nossa tela, porque foi um caso que repercutiu na mídia. Tamanha foi a relevância disso. Como é que foi isso? É muito importante apresentar que esse caso só teve esse posicionamento, esse ganho mesmo, porque essa traição aconteceu dentro de casa. Quer dizer, se eu for traída fora de casa, não sei se eu vou conseguir uma indenização. Mais difícil, depende muito ali do caso em concreto, mas de fato foi por conta da questão de ter sido dentro de casa, no local em que morava ela com os filhos, né?
Então, isso foi muito forte. Recorreram da decisão, foi ao tribunal para um juiz de segundo grau, né, para uma turma. E por conta disso, acabou tendo uma reforma e reduziu para 20 mil, mas ainda assim foi algo muito impactante. Não, é espetacular. Imagina todas as mulheres traídas começarem a buscar os seus direitos, coisa que eu passei por isso, eu não sabia que tinha esse direito, né? Mas uma coisa interessante também é o fato de ter repercutido na mídia, ou seja, realmente foi um fato curioso, né, para dar esta relevância. Então, eu posso dizer que isso não é tão comum? Não é comum, né, acontecer. Então, foi algo muito bom. Assim, bom para ela, para mim também, por acreditar, né, que um não a gente já tem, então dá certo. Temos que tentar. E é isso. Esse é o tipo de coisa que a gente vai trazer, né, que vocês vão trazer aqui no podcast, casos reais que podem ser debatidos. Tem algum caso curioso que, aliás, vamos dar um spoiler, né? Porque a temporada, ela já está programada para acontecer. Vamos falar um pouco sobre o que as pessoas vão encontrar aqui. Quais são os temas? Você já trouxe uma questão, que são das mães de autistas, né? Que mais? Tem. Vamos ter também para quem faz pesquisa, né? Nós temos, até a doutora Laura vai ter bastante a contribuir nesse episódio. Ela fez mestrado, doutorado, e então nós temos muitas mulheres que se dedicam a vida toda aos estudos, e aí elas ficam desamparadas em vários sentidos. Então, vamos trazer vários convidados durante a temporada. Esse é um episódio voltado para as estudantes, né? Pode seguir lá. A gente vai fazer um episódio muito legal sobre carreira acadêmica, né? Mulheres na ciência. Porque geralmente esse trabalho é um trabalho remunerado com bolsa, né? E que não tem contribuição previdenciária. Muitas vezes as mulheres que trabalham na carreira acadêmica demoram para engravidar justamente por isso, porque tem a questão da produção científica. Eu vou parar a produção científica para engravidar. Muitas vezes são mulheres que têm que morar um período fora do país. Então, assim, tem a questão, morei fora do país, o que eu preciso fazer? É saída definitiva? Como que eu faço para conciliar isso? Como a doutora Maísa falou, eu já fiz, né? Já fui da carreira acadêmica, eu fiz mestrado e doutorado, passei um pouco por isso e eu acho muito importante a gente colocar também esses direitos. E vai ser muito legal esse episódio. A gente estamos tentando, né, trazer uma convidada para falar também sobre isso. Tem alguns outros episódios que a gente vai trazer convidado também, mas vamos falar sobre pensão, sobre convivência, sobre guarda, e vamos falar também do ponto de vista processual de tudo isso. Para os jovens advogados, para quem acompanha a gente, como lidar com esses processos que são tão delicados, que envolvem direitos das mulheres, que eu acredito que a gente não pode ficar com uma visão limitada sobre isso. Porque, igual a doutora Maísa falou, chega, e a Mariana também, chega essa cliente no escritório, elas têm muitas demandas. Não é só uma pensão, não é só uma guarda. Às vezes tem uma questão de violência, às vezes tem uma questão... São mulheres que enfrentam uma jornada de trabalho pesada para conciliar com os filhos. Como conciliar essa jornada de trabalho com o cuidado do filho, que é praticamente, muitas vezes, unilateral, né? São só elas para dar conta dessa jornada, para dar conta de tudo isso. Então, eu tive um caso de uma cliente que a filha tinha internado com uma bactéria muito grave, ela estava com uma infecção bacteriana e ela teve que ficar na UTI com a filha, porque não pode ficar desacompanhada, a família toda de fora, ela é sozinha aqui, não tinha como ela ficar e ela foi mandada embora nesse período. Então, assim, já é uma situação delicada, que vai se complicando cada vez mais. Então, é uma situação de vulnerabilidade que a gente merece ser olhado com atenção. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esses casos, o que fazer, como a gente protege essas mulheres nesses casos. Quero até aproveitar essa deixa, né, trazer uma demanda que já vi pessoas passando por isso. E vocês, como especialistas, podem ajudar. Inclusive, é muito interessante e relevante essa conversa e esse podcast para poder acessar essas mulheres, porque muitas delas não têm esse acesso. Como a doutora Maísa disse, já é um ganho essa mulher procurar um advogado para saber sobre os direitos dela. Então, esse é mais um canal onde ela sabe que ela terá os direitos preservados e que ela terá acesso à informação, que isso faz toda a diferença.
Mas, voltando para a questão, o que a gente vê normalmente, hoje, uma mulher que está grávida, ela não pode ser demitida do trabalho. Quando ela volta ao trabalho, ela tem um período que ela também não pode ser demitida, mas termina o período e eu já vi a empresa demitir. Ela realmente não tem direito nesse pós-período? Ou há alguma forma de reaver isso? É que depende muito do que convém também em convenção coletiva e acordo coletivo, mas de fato segue o período. que Segue consta. normalmente. E o índice é muito alto mesmo, de mesmo. mulheres. Um prazo depois, a gente pode até depois trazer estatísticas É, para falar mas sobre isso. acontece. Eu até estava lendo um artigo do Instituto de Direito de Família e eles estavam falando falando justamente sobre isso, da importância de se remunerar o tempo que a mulher passa no cuidado com o filho, que é o tempo de trabalho reprodutivo, né? Não só o trabalho produtivo, que é aquele que a gente faz fora de casa, trabalhando, mas também o tempo reprodutivo. Porque realmente essas mulheres, um tempo depois de ter filho, o índice de desemprego é muito alto e a chance dela conseguir conciliar o emprego sendo uma mãe solo também é muito difícil. Então, não é só uma questão do empregador, né? Tem uma questão dela também enquanto funcionária. Porque, às vezes, tem médico, tem tantas coisas. Então, se não é uma questão específica como mães de autistas, por exemplo, que tem que a Mariana pode falar melhor, Sim. que já tem alguns direitos diferenciados, isso aí fica cada vez mais complicado. Quais são esses direitos diferenciados? Um deles é a redução na jornada de trabalho. Então, é possível ter essa redução. Mas até assim, puxando o que você trouxe, de fato acontece muito. E é muito difícil depois ela se inserir no mercado de trabalho por conta do filho. Porque tem, inclusive, empresas que evitam de contratar mulheres justamente para não ter essa situação referente à estabilidade. Isso ainda acontece na Acontece. atualidade? Acontece. Eu achava Infelizmente. que, eu como não sou CLT já há alguns anos, eu achava que isso não acontecia mais. E aí ela tem que se reinventar. E aí Também. talvez seja até o momento dela partir para fazer alguma coisa por ela, né? Um empreendedorismo, fazer alguma coisa que vá poder sustentar. E é mais difícil ainda quando essa mulher realmente é sozinha, né? Como você estava dizendo Mas aqui. essa parte é linda. Eu acho que essa parte quando consegue... Eu vejo assim, eu pego muito Uber aqui em Ribeirão, né? Sempre quando eu pego Uber com uma mulher que fala, eu fiquei tantos anos fora do mercado, tava cuidando dos meus filhos, tudo, e agora eu voltei... o fato dela querer voltar, né, tem que ser uma vontade dela mesmo, respeito todas, mas dela querer voltar e encontrar um espaço para voltar. Esse é o X da questão, né, porque as mulheres podem exercer o que elas quiserem, desde que seja de uma forma que não seja não precisa ter essa sobrecarga que a gente vê, porque todas as funções que a mulher exerce tem que ser uma função digna, que tem uma dignidade, não precisa dessa sobrecarga de todas as decisões serem tomadas pelas mulheres. Então, tem todo esse fator complicador. E eu vou aproveitar aqui que eu estou entre especialistas, quero explorar um pouquinho mais a doutora Maísa, que trabalha com previdência. É comum chegar ali no seu escritório pessoas que não estão contribuindo ou que nunca contribuíram por falta de informação, pelo trabalho informal, talvez. E é possível rever tudo isso e fazer com que ela tenha uma aposentadoria? É muito comum, principalmente essas mulheres que acabam não sendo inseridas no mercado de trabalho e aí vão trabalhar por conta. Primeiro, elas nem sabem que podem contribuir para o INSS de forma autônoma, né? Por livre e espontânea vontade. E depois, às vezes acaba sendo um pouco inacessível financeiramente, né? É óbvio que a gente consegue fazer todo um estudo até para que a gente possa resguardar essa mulher de eventual doença. Então, ela vai ter ali um auxílio doença, um eventual salário maternidade, caso ela venha ter aí um novo filho, né? Então, tudo isso tá respaldado ali pelo direito previdenciário. Só que tem até muitas mulheres de idade mais avançada que chegam ao escritório e falam assim, nunca ninguém me contou que eu poderia pagar o carnê. A vida inteira eu trabalhei passando roupa doméstica, só que nunca me orientaram. E se eu tivesse pago certinho, hoje eu estaria aposentada,
teria uma renda a mais aí para poder me auxiliar num momento que é difícil, né? Quando você já tem uma certa idade, você já não consegue desempenhar todas as suas funções, e aí ela fica desassistida. Então, falta muita informação nesse sentido. Como é que vocês acham que essas informações podem alcançar essas mulheres? O que é preciso? Quais são as ações, na opinião de vocês, que são necessárias para alcançar essa mulher que nunca teve esse tipo de informação? Olha, Rê, eu até faço algumas palestras em alguns institutos, principalmente em lugares que atendem crianças autistas, porque a maioria tem direito ao benefício assistencial e as mães não sabem, ou se sabem, não sabem como lidar com isso, quem procurar, como resolver, porque tem alguns critérios, alguma parte jurídica que é um pouco mais complicado. Então, eu faço até alguns trabalhos voluntários no sentido de conscientizar essas mães em como ir atrás dos seus direitos, porque não é só dela, é do filho também. E ela está deixando de trabalhar para poder acompanhar o filho na consulta, na terapia. Então, ela precisa ter uma renda. Então, eu tento ir fazendo dessa forma para tentar trazer mais informações para essas pessoas. Ou seja, inserindo-se na comunidade e levando essa informação. Isso. Sim. Agora, já que nós falamos aqui vários momentos, né, sobre crianças autistas, um outro fato que eu acho que isso vai ser abordado aí também no episódio que vocês trarão sobre isso, mas eu vejo também escolas públicas não preparadas para receber essas crianças e acabam rejeitando a criança na escola e a criança fica sem vaga. E a mãe, o pai precisa lidar com isso. E é um direito da criança, certo? Sim. Que as escolas tenham e promovam esses tutores. Quer falar? Não, é um direito. Decidam. É um direito da criança, sim. As escolas, tem muitos casos que as escolas não conseguem, né, fazer se adaptar de forma adequada para receber essas crianças, mas as escolas têm que ter esse ambiente adaptado para receber essas crianças. Tem uma série de questões que têm que ser vistas para que essas crianças sejam bem recebidas. Então, tem uma questão de provas, tem uma questão de acompanhamento, tem uma questão de inserção dessa criança na escola, que nós vamos falar tudo certinho no episódio, mas tem sim esses direitos todos que a gente pode trabalhar. Tem questão de indenização também, que a mulher pode conseguir, no caso de não ter isso, e a gente tem como fazer, pela lei, ela conseguir esse respaldo. De forma geral, eu acredito que, de uma certa forma mesmo, o direito ele está avançando em muitas questões, porque até um tempo atrás parecia que isso não era necessário. A gente vê que hoje é necessário. Sempre foi um direito. Isso mudou ao longo do tempo ou as pessoas estão mais conscientes com relação aos direitos delas? E aí eu não estou falando somente da questão de famílias que têm filhos autistas, mas estou falando do racismo e outras coisas desse tipo. Eu acho que é uma mistura de tudo, se eu puder falar. Eu acho que foi uma mistura de tudo, mas eu tenho sentido que o direito cada vez mais está procurando, está buscando, assim, basta ver os direitos, as novas inserções dos direitos para as mulheres no Código Penal, essas decisões como essa da Mariana, que são paradigmas, né, decisões que mudam ali o conceito. Essa questão que eu trouxe do direito de família, já discutir como você calcular a pensão alimentícia, não só com base na necessidade, na possibilidade, que é o que a gente vê, mas também no tempo. Então, você tem a necessidade da criança, a possibilidade de quem vai pagar a pensão, mas e o tempo que cada um desses genitores está disponibilizando para a criança? Isso também tem que ser remunerado de alguma forma, porque quem está passando mais tempo com a criança está passando menos tempo trabalhando. Uhum. Então, assim, o direito já tem olhado para essas questões. Eu sou muito otimista. Eu acho que, voltando um pouquinho na pergunta que você fez, como a gente leva essas informações, eu acho que ouvindo. Também a gente leva muito essas informações. A gente trabalhando com um olhar atento, tendo disponibilidade para vir aqui, falar sobre isso, ter esse espaço, ter essa voz. Eu acho que isso são coisas que
que fazem melhorias reais, assim. E é isso que a gente se apoiar, tá aqui, não, tá linda, amiga, ó, essa roupa, vamos, vai dar certo. A gente se apoiar também. Então, a gente ouvir uma outra, a gente se apoiar, a gente tá aqui. E eu acho que o direito tem sentido essas mudanças. Tanto o direito de família ainda é bem difícil. A gente enfrenta muitas questões em relação à pensão, guarda, a gente ouve muita coisa, vê muita decisão, mas assim... Sou muito otimista de que isso vai, de alguma forma, se diluindo no tempo, para que esses direitos sejam cada vez mais sólidos. Com certeza, e como eu disse antes, esse é mais um canal para levar esse acesso, levar a informação, né? Por falar em canal, onde é que o Indúbio Pro Elas está? YouTube, Spotify e Instagram. As ruas mais movimentadas de hoje. Com certeza. E com o próprio nome, Indúbio Pro Elas. Certo? Certo. Exato. Esse próprio nome. Maravilha. Meninas, e onde as pessoas encontram vocês? Qual é a rede social de vocês? A minha é ADV Mariana de Oliveira Miele. A minha é Maísa.advogada. Maísa com Y e Z. Maísa com Y e Z. E a minha é Laura Stanchini, também no Instagram. Bom, vocês conseguiram acompanhar um pouco do que vai ser. Hoje nós falamos sobre vários assuntos, justamente para poder introduzir Indúbio Pro Elas, saber que é relevante, que é importante para que essas mulheres se unam, né, nessa caminhada, nessa jornada de direitos, porque todas nós temos. E eu quero agradecer a participação de todos e vou deixar aí para que vocês se despeçam também com uma expectativa, com uma inspiração, enfim, o que quiserem. Eu vou me despedir com muita alegria no coração. Sou muito grata pelo esse encontro com as meninas, com você aqui hoje. Sou muito grata pela nossa caminhada. A gente começou juntas no direito, estamos aí trabalhando, pensando em coisa legal. E então eu vou deixar um até breve e um agradecimento pelo dia de hoje, por esse projeto tão bonito. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com todas, de poder contribuir junto a esse mundo jurídico, trazer informações para mulheres e da mesma forma poder compartilhar esse momento com amigas e colegas de profissão. Sempre estamos juntas, uma dando a mão para a outra, e é isso que o podcast tem a oferecer, dar a mão para as mulheres, estar junto com elas nesse momento único, né? E vai ser show essa temporada, não é? Vai. Já Começou bem e estamos aqui juntas. Eu também estou bastante ansiosa para poder compartilhar com as meninas tudo isso que nós temos para trazer. Espero que chegue bastante informação para todo mundo e que seja de uma forma leve, descomplicada e bem tranquila. Posso só fazer um acréscimo? Vai ser um despertar, porque foi onde tudo começou. Um café chamado Despertar. Então queremos despertar tudo isso para as mulheres. Todas essas informações jurídicas. Muito legal. Maravilha, meninas. Sucesso para vocês, as anfitriãs do Indúbio Pro Elas, que tem muito sucesso pela frente. E até o próximo episódio. Obrigada, Renata. Até a próxima. Obrigada.